Uma lei estadual perdoa multas, juros e ainda dá desconto de 50% no valor do débito de grandes empresas autuadas pelo Procon Goiás. Será que ficar inadimplente compensa? E o consumidor o que acha desse pacote de bondades? A reportagem é de Lucílio Macedo. Já imaginou entrar em um banco e ficar 40 minutos, 1 hora na fila para ser atendido? É ruim, é agoniante, viu? Pela lei, ninguém pode esperar mais do que 20 minutos. Se isso acontecer, a instituição financeira pode ser autuada administrativamente pelo Procon e pagar multa. Isso aí ninguém sabe, ninguém nunca vai ter certeza se pagou ou não, né? Em Goiás, 8.500 empresas devem 141 milhões de reais em multas. Foram autuadas pelo Procon estadual porque descumpriram o Código de Defesa do Consumidor. São bancos, telefônicas, hipermercados, lojas de eletrodomésticos. A lista é grande. Os motivos pelas multas: venda de produtos vencidos ou adulterados, publicidade enganosa, descumprimento de ofertas e contratos e por aí vai. Estas empresas já estão inscritas na dívida ativa do Estado e os débitos estão em execução fiscal pela Justiça. Consumidor, elas não querem pagar, vão recorrendo. Tem processos que tramitam há quase 20 anos. Mas agora uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa dá a oportunidade destas empresas de pagar com 50% de desconto no valor do débito, isenção total nos juros e multas e poderão parcelar o pagamento em até 3 vezes. O que você acha disso, consumidor? Está lesando o consumidor, as pessoas, né? Isso é só para beneficiar o grande capital. Pois é, e nós vamos debater esse assunto com 2 pessoas, uma contra e a outra a favor. São 2 deputados, José Nelto, PMDB, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, deputado Santana Gomes. Boa tarde, telespectadores da TV Serra Dourada. Santana Gomes, do PSL, boa tarde ao senhor. Boa tarde, José. O senhor votou a favor? Votei a favor. Defendo o projeto. Pois é, eu queria até perguntar para o senhor, desse jeito vale a pena ser inadimplente nesse país? Esse é o grande equívoco, porque a discussão aqui, você não está perdoando dívida. Essa discussão, nós estamos dando a oportunidade de negociar. Perdão é uma coisa, você eliminar. Mas a negociação não vai até a metade da dívida? Mas essas pessoas já estão ganhando porque estão prescrevendo. O processo burocrático, você fica com a dívida dessa aí 5 anos, compensa você ficar com a dívida e prescrever e você não paga nada. Deputado José Nelto, o que o senhor acha desse argumento? É melhor receber um pouco do que esperar a dívida prescrever e não receber nada? Olha, em Goiás está acontecendo um fato interessante. Aquela lenda do Robin Hood, que tirava dos ricos para dar para os pobres, em Goiás acontece o contrário. O governador Marconi Perillo é o Robin Hood, que tira dos pobres para dar para os ricos. Veja bem, cidadão poderoso, empresas poderosíssimas, como o cartel dos combustíveis, que são autuadas pelo Procon, bancos e também as telefonias, todas as empresas estão recebendo um perdão das multas da dívida e metade da dívida também. Quer dizer, isso é um presente de Papai Noel, com dinheiro do pobre, coitado contribuinte. Para o contribuinte, o que significa, na opinião do senhor? Significa o seguinte, que daqui para frente, quer dizer, com essa política do governo, não compensa você ser honesto no estado de Goiás. Por quê? Quem é honesto, paga honestamente as suas contas, as suas dívidas, e os grandes, os poderosos, os banqueiros, as telefonias e também esse cartel poderoso dos combustíveis, o Procon atua e vem o governo e comete o perdão. Mas com o meu voto, não. Eu votei contra, fui para a tribuna e defendi o contribuinte, o cidadão honesto do estado de Goiás. O senhor acha, deputado Santana, que há aí um incentivo para que as empresas continuem cometendo crimes para o consumidor, porque elas vão depois negociar essas dívidas, talvez nem pagar? Primeiro, ser honesto é o direito de cada cidadão. Continue sendo honesto. O que está acontecendo é porque esse mal pagador, esse oportunista, tem grandes bancos de advogados. Esse não vai negociar, ele não quer negociar, ele quer que realmente vai ganhar tempo, vai para a justiça, enrola e nunca vai pagar. Agora, os pequenos comerciantes que devem 2, 3 mil reais, 4 mil reais e está com dificuldade de pagar, nós temos que pensar nesse cidadão. Nós não podemos também, como deputado Zé Nelto... Deputado, é esse cidadão que foi lá reclamar. Por exemplo, que ele ficou 40 minutos, 1 hora na fila de banco, que o banco não respeitou. É aquele que tentou resolver um problema na telefônica e ninguém deu moral. Mas aí também, esse cidadão que foi, aí o Procon foi e multou aquela empresinha de pequena, aqueles
pequenos comerciantes, e esses pequenos comerciantes que vão levar vantagem, porque os grandes comerciantes, você pode esquecer, eles não irão entrar, porque já sabe que vai prescrever, já tem essa experiência, já trabalha com essa perspectiva. Só para você entender, o PROCON hoje, administrativamente, um processo lá para entrar na justiça 5 anos, depois mais 5 anos na justiça. Então, esse período de 10 anos, você acaba esse cidadão... É assim mesmo, deputado? Na verdade, o deputado Santana tem seu argumento e tem o meu contra-argumento aqui. Falta o quê? Competência do governo. Porque a partir do momento que o cidadão fica sabendo, o grande empresário, que todo final de ano ou final de mandato, ele tem um presente, e isso tem que acabar no Brasil. Nós não podemos, é por isso que falta dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação e dinheiro para a segurança pública. Vou dizer para vocês aqui, o governo do estado de Goiás, em 2014, ele deu um perdão para a JBS de 1 bilhão e 200. Está faltando dinheiro para pagar os servidores do estado de Goiás, para a saúde, para a segurança pública, para a educação. Pasmem os senhores aqui, Lívia e Joderval. O governo Marconi Perillo, para privatizar a CELG, ele deu 30 anos de isenção fiscal de ICMS para a nova empresa, a Enel, que foi privatizada, que privatizou a CELG. Essa empresa ela vai dar um prejuízo para o estado de Goiás de 8 bilhões e 400. Então, eu quero dizer que nós do PMDB repudiamos esta ação, esse tipo de refis, esse tipo de perdão, porque o cidadão honesto, ele continua sendo lesado. O PMDB fez isso no passado também. E está fazendo agora a prefeitura. Olha, a prefeitura está contra a minha vontade. Quer dizer que contra a minha vontade. Não, há uma diferença. A prefeitura de Goiânia... Só falou que é do PMDB, eu estou criticando aqui. Você acabou de falar que o PMDB não faz isso. Não, estou criticando o prefeito municipal, estou criticando o governo federal. Não concordo, porque não é saída. Você paga honestamente seus impostos, você paga Lívia, eu pago honestamente, você paga honestamente, pago meu IPTU, todos os meus impostos. Agora, os grandes empresários são os caloteiros. Por quê? Porque faz parte, são os acordos escusos com o governo. Imagine você ter um perdão de todas das telefonias do Brasil, em Goiás, perdão do cartel dos combustíveis e perdão também do setor bancário, é muito bom você não pagar impostos. A gente sabe que compensa para essas empresas. Mas eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Esse projeto foi enviado pelo governador para a Assembleia e foi aprovado com uma relativa rapidez. Eu quero saber, tem algum projeto em tramitação na casa hoje que beneficia diretamente o consumidor? Tem. E qual? É o projeto dos cartórios. Esse cartel tem que acabar. Eu espero que contar com o apoio do deputado Zé Nelto. Esse cartório, por exemplo, já manda no estado de Goiás há mais de 40 anos. Mas voltando aqui, nós estamos dando perdão. O deputado Zé Nelto está equivocado. Perdão quando você elimina. Nós estamos dando a oportunidade de negociar. É só isso. Perdão quando você fala, você deve 10 e a partir da manhã você não vai dever nada. Olha, você deve 10, o que está acontecendo? Eu não tenho condições de pagar. E se eu te articular para você pagar 50%? Pode ser 50%? Essa é a discussão, está dando oportunidade. Você está falando perdão total. O perdão da metade da dívida está acontecendo. Mas eu acho o seguinte, perdão, multas e juros. Deputado se eu só voltando aqui um pouquinho, quanto ao projeto dos cartórios, o primeiro projeto não é do governo de Goiás, é do Tribunal de Justiça. E esse projeto, nós estamos junto nele, defendendo a criação de mais cartórios. Eu tenho 20 anos que eu venho debatendo e vamos apresentar uma emenda para baixar as taxas cartorárias. São as mais caras do Brasil, no estado de Goiás. Então a gente tem que falar a verdade para a sociedade. Tá certo, a gente está debatendo esse assunto porque a população realmente reagiu, né? Quando percebeu que não adianta reclamar, porque a multa que foi aplicada, pelo menos a metade dela não vai ser paga. Mas o mais importante é entender também que hoje o estado de Goiás deve ter aí de credores de bilhões. E aí nós vamos ficar nessa discussão. O povo goiano precisa de uma resposta imediata. Eu vejo que então, você por que não muda a lei para a cobrança ser mais efetiva? Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Por exemplo, o deputado Zé Nelto, inclusive, nos apoiou nesse projeto. Nós temos aí esses laboratórios.
Tem laboratório que deve 800 milhões, 300 milhões, 500 milhões, mas o problema de multas... É assim na Previdência também, deve-se muito. Deputado, infelizmente o nosso tempo esgotou. O assunto não se esgotou, mas o tempo se esgotou. O assunto vai continuar. Vai continuar. Deputado Zé Nelto, obrigado. Deputado Santana Gomes, obrigado. Boa tarde aos senhores. Boa tarde, eu agradeço aqui. Quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos que mudar as leis no Brasil. O cidadão mal pagador, ele não pode ser realmente presenteado pelo bom pagador. Tá bom, obrigado, senhor. Continue honesto, o mais importante é isso. Muito obrigada aos senhores.